Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula, continuando aqui o nosso assunto de concordância nominal. Hoje o nosso último vídeo, sobre esse assunto, terminando aqui as regras especiais de concordância nominal. Vamos ver aqui dois casos. Primeiro, o caso da palavra anexo. Nós vamos dizer o seguinte: a palavra anexo vai concordar com o substantivo em gênero e em número, desde que estejam desacompanhados da preposição em, certo? Então, quando o anexo se encontra sozinho, ele vai concordar sempre em gênero e em número com o substantivo ao qual se refere. Mas, se ele estiver aqui acompanhado da preposição em, aí ele permanece invariável, fica sempre em anexo. Vamos ver aqui os exemplos. Eu vou dizer o seguinte: segue anexos os documentos. Anexo aqui apareceu sem o uso da preposição em, então está concordando com documentos. Documentos está no masculino plural, anexos ficou no masculino plural também. Se fosse, por exemplo, segue anexos, se aqui fosse fotografias, como foi no segundo exemplo que a gente já vai ver. Se fosse fotografias, seria como? Segue anexas as fotografias. Fotografias está no feminino plural, anexas ficaria aqui no feminino plural também, concordando com ele. Agora, quando essa palavra vem acompanhada da preposição em, aí vai acontecer o seguinte: ela vai permanecer invariável, anexo, no singular e no masculino, certo? Então, segue em anexo as fotografias, certo? Então, com a preposição em, anexo fica invariável. Sem ela, vai concordar sempre com o substantivo. Se aqui eu não tivesse o em, ficaria segue anexas as fotografias, certo? E agora, nós vamos ver aqui como é que acontece a concordância nominal com o uso dessas três expressões aqui. É proibido, é bom e é necessário. Essas expressões, quando elas vão permanecer invariáveis, quando aparecerem desacompanhadas de determinantes, certo? E o que vai servir de determinante para essas palavras? O artigo, certo? Então vamos dizer o seguinte, que essas expressões permanecem invariáveis se não existir a presença de um artigo, certo? Então, sem artigo, invariável. Com artigo, concorda com o artigo que vai estar lá na oração. Vamos ver aqui os exemplos. Eu vou dizer: é proibido entrada de animais. Por mais que possa soar um pouquinho estranho na hora que a gente pronuncia, é a forma correta, ok? Então, como entrada está desacompanhada de um artigo, então é proibido, vai ficar aqui no masculino singular, invariável, certo? Então, é proibido entrada de animais. Agora, se essa palavra estivesse acompanhada de um artigo, de um determinante, se fosse a entrada, aí aqui ficaria proibida a entrada, certo? Então, com o artigo, aí vai concordar com ela. É proibido entrada ou é proibida a entrada, certo? Com o caso da expressão é bom, acontece a mesma coisa. Então, por mais que seja estranho, a pronúncia é assim mesmo, certo? Então, eu vou dizer água é bom. Água é bom, certo? Porque água aparece aqui desacompanhada de um determinante, ok? Agora, se eu colocar o a, se eu colocar o determinante aqui junto com a palavra água, eu vou dizer a água é boa, certo? Aí eu coloco boa no feminino, concordando com água e com o seu determinante. O mesmo caso acontece com a expressão é necessário. Eu vou dizer paz é necessário. Agora, se for a paz é, aí fica necessária no feminino, tá bom? Então, lembrem sempre disso. O determinante, que vai ser um artigo, e pode ser um pronome também, mas geralmente é o artigo,
certo? Então, a palavra acompanhada do determinante, ela vai concordar com ela, ficando no feminino. Agora, sem o determinante, sem o artigo, ela permanece invariável no masculino, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tenham entendido. Qualquer dúvida, é só anotar no caderno e me perguntar lá nas nossas aulas online pelo aplicativo Zoom, tá bom? Então, tchau para vocês e até a nossa próxima aula.